Apocalipse 8. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai! Ai! Ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Neemias, capítulo 11. As autoridades de Israel ficaram morando em Jerusalém. E o resto do povo tirou a sorte para escolher uma família de cada 10 para morar na santa cidade de Jerusalém. O resto do povo ficou morando nas outras cidades e povoados. O povo abençoou todas as outras pessoas que, por sua própria vontade, resolveram morar em Jerusalém. O povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os descendentes dos servidores de Salomão ficaram morando nas outras cidades e povoados das suas propriedades. Esta é a lista dos chefes da província de Judá que ficaram morando em Jerusalém. Da tribo de Judá, Ataías, filho de Uzias e neto de Zacarias. Os seus antepassados foram Amariá, Cefatias e Maalalel, descendentes de Pérez, filho de Judá. Maazéias, filho de Baruque e neto de Col-Ozé. Os seus antepassados foram Asaías, Adaías, Joiaribe e Zacarias, descendentes de Selá, filho de Judá. Dos descendentes de Pérez, 468 homens de valor. Da tribo de Benjamim, Salo, filho de Mesulã e neto de Joede. Os seus antepassados foram Pedaías, Colaías, Maazéias, Itiel e Jesaías. Gabai e Salai, parentes chegados de Salo. Ao todo, 928 homens da tribo de Benjamim ficaram morando em Jerusalém. Joel, filho de Zicre, era o seu chefe, e Judá, filho de Senua, era o subchefe.
Sacerdotes: Jedaías, filho de Joiaribe, e Jaquim. Seraías, filho de Uquias e neto de Mesulã. Os seus antepassados foram Zadoque, Meraiote e Aitube, que era o administrador do templo. Ao todo, 822 membros deste grupo de famílias trabalhavam no templo. Adaías, filho de Jeroão e neto de Pelalias. Os seus antepassados foram Anze, Zacarias, Pazur e Malquias. Ao todo, 242 membros deste grupo de famílias eram chefes de famílias. Amazai, filho de Azarel e neto de Azai. Os seus antepassados foram Mesilemote e Imer. Havia 128 membros deste grupo de famílias que eram soldados valentes. O chefe deles era Zabdiel, membro de uma família importante. Levitas: Semaías, filho de Assub e neto de Asricã. Os seus antepassados foram Asabias e Buni. Sabetai e Josabade, levitas importantes, que eram os encarregados dos trabalhos no lado de fora do templo. Matanias, filho de Mica e neto de Zabde, descendente de Asaf. Ele dirigia o coro do templo no cântico da oração de agradecimento. Baquebuquias era o ajudante de Matanias. Abda, filho de Samua e neto de Galal, que era descendente de Gedutum. Ao todo, 284 levitas ficaram morando na santa cidade de Jerusalém. Guardas do templo: Acube, Talmon e os seus parentes, 172 ao todo. O resto do povo de Israel e os restantes sacerdotes e levitas moravam nas suas propriedades nas outras cidades e povoados de Judá. Os trabalhadores do templo moravam na parte de Jerusalém chamada Ofel e trabalhavam dirigidos por Zia e Gispa. O chefe dos levitas que moravam em Jerusalém era Uzi, filho de Bani e neto de Razabias. Os seus antepassados foram Matanias e Mica. Ele pertencia ao grupo de famílias de Asaf, que era o grupo responsável pela música nos serviços do templo. Havia regulamentos do rei dizendo como os grupos de famílias deviam se revezar todos os dias na direção da música no templo. Petaías, filho de Mesezabel, do grupo de famílias de Zera e descendente de Judá, representava o povo de Israel na corte do rei da Pérsia. Muitos israelitas moravam nas cidades que ficavam perto das suas fazendas. Aqueles que eram da tribo de Judá moravam em Kiriat Arba, Dibon e Jecabzeel, e nos povoados que ficavam perto dessas cidades. Eles moravam também nas cidades de Jesua, Molada, Bet-Palete, Azar-Sual e em Berseba, e nos povoados ao seu redor. Eles moravam nas cidades de Ziclag, Mecona, e nos seus povoados, e em Enrimon, Zora, Jarmute, Zanoa, Adulã, e nos povoados que ficavam perto dessas cidades. Eles moravam em Laquis, e nas fazendas que ficavam perto, e em Azec, e nos seus povoados. Quer dizer, o povo de Judá morava na região entre Berseba, no sul, e o vale de Inom, no norte. O povo da tribo de Benjamim morava na região ao norte de Geba, até Micmas, Aia, Betel e os seus povoados. Anatote,
Nobe, Ananias, Azor, Ramá, Gitaim, Hadide, Zeboim, Nebalate, Lode e Ono, no Vale dos Artífices. Alguns grupos de levitas que haviam morado na região de Judá foram indicados para morar com o povo de Benjamim. Salmo 103 de Davi. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças. Que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas. E assim eu continuo jovem e forte como a águia. O Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. Ele revelou seus planos a Moisés e deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. O Senhor é bondoso e misericordioso. Não fica irado facilmente e é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Pois ele sabe como somos feitos. Lembra que somos pó. A nossa vida é como a grama, cresce e floresce como a flor do campo. Aí o vento sopra, a flor desaparece e nunca mais ninguém a vê. Mas o amor de Deus, o Senhor, por aqueles que o temem, dura para sempre. A sua bondade permanece, passando de pais a filhos, para aqueles que guardam a sua aliança e obedecem fielmente aos seus mandamentos. O Senhor Deus colocou o seu trono bem firme no céu. Ele é rei e domina tudo. Louvem o Senhor, fortes e poderosos anjos, que ouvem o que ele diz, que obedecem os seus mandamentos. Louvem o Senhor, todos os anjos do céu, todos os seus servos que fazem a sua vontade. Louvem o Senhor, todas as suas criaturas, em todo lugar onde ele reina. Que todo o meu ser te louve, ó Senhor.